Paz de Deus com todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Inário número 5. Já vamos indo direto. Antes de começar de fato a nossa análise deste hino, quem não é inscrito ainda, já se inscreve, deixa o joinha, deixa comentários, sugestões, pedidos, etc. E ative o sininho para não ficar de fora de quando eu estiver postando vídeos novos, tá bom? Outra coisa, tem na descrição do vídeo tem um link de um formulário para vocês estarem respondendo. São poucas perguntas, acho que umas 10 no máximo, e a maioria é de assinar lá. Então, só para vocês me dizerem lá quanto tempo toca, que método está sendo usado na igreja, na comum de cada um de vocês, para eu poder estar, para isso me ajudar, me auxiliar a escolher melhores conteúdos para trazer aqui para o canal. E quem ficar até o final do vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre, vamos começar a conversar um pouquinho sobre vibrato. Tá? Vamos aproveitar que esse hino tem bastante nota longa, então vai fazer bastante sentido começar a falar um pouquinho de vibrato neste vídeo. Mas vamos lá então. Se temos notas longas, automaticamente a gente precisa ter um arco generoso. Do mesmo jeito que para um instrumentista de sopro, a gente precisa ter bastante ar, fôlego, né? O ar para poder emitir as notas com qualidade. No violino a gente precisa ter algo semelhante. Quem que seria o ar do nosso instrumento? Vai acabar sendo o próprio arco, né? Que é o arco que vai estar distribuindo os sons. Não faz sentido se eu não calcular bem o meu arco. Pouco arco, a nota fica magrinha, fica assim, sem fôlego. Tendo mais arco, a gente consegue até deixar a nota mais longa ainda e sem perder a qualidade de som. Então a gente vai precisar sempre trabalhar em cima de administrar o nosso arco, tá certo? Como que eu procuro fazer para mim? Eu já comentei em alguns outros vídeos que eu quase que todos os hinos eu acabo começando mais próximo do meio, na maioria das vezes. Porque se eu começo no meio, esse eu subo de volta até o meio, até onde der, e aqui já tem o reaproveitamento para cima, daí eu já consigo chegar mais perto do talão. Agora tem um arco sobrando. Agora se eu começo muito na ponta, nem vou ter arco direito para usar. Se eu pensar em usar muito arco, daí já fica exagerado pro oposto. Se a gente não pensa em como distribuir de uma boa forma o nosso arco, fica exagerado de outras maneiras. Muito arco, excesso de velocidade vai acabar acentuando as notas. Então, acho que faz mais sentido a gente pensar aonde e como a gente pode administrar o nosso arco, indo atrás de um som mais doce, um som mais delicado em algumas situações. E esse hino, notas longas, acaba sendo isso mesmo, né? Como melodias, a área da quarta corda de Bach, precisa ser uns gestos mais delicados para que saia um som de acordo com aquilo. É diferente. Se a escrita, a partitura, a música está pedindo outras coisas, um som mais agressivo de uma certa forma, daí a gente tem que trabalhar dessa forma também. Mas nesse hino é nota longa, então arco delicado, molho, vibrato. O Paulo Egídio falou para mim uma vez, quem não sabe, e quem não conhece ainda, depois pesquisa lá, Violino Racional no Instagram, no YouTube, é o professor Paulo Egídio. Eu e o meu irmão, a gente aprendeu violino na igreja na época, aí a gente aprendeu tudo que tinha que fazer na igreja, desde os hinos e os métodos, mas não éramos batizados, então a gente ficou um ano sem fazer aula, a gente ia nas escolinhas, ajudava os irmãos lá com os alunos, da maneira que dava, e daí logo após um ano, a gente ficou sabendo que o professor Paulo Egídio estava vindo para Cascavel, uma vez
de vez em quando, essa época não era já uma vez por mês. Aí ele começou a vir, depois ele passou um período, ele começou a vir uma vez por mês para dar aula para uma turma de alunos aqui, daí a gente começou a fazer aulas com ele. E foi com ele que eu aprendi a primeira vez o termo de o vibrato ser um tipo de molho. Tem comida que vai um tipo de molho, tem comida que vai outro, tem comida que não vai molho nenhum, vai mais ou vai menos. Assim, na música também, vai ter músicas, melodias que vai fazer sentido colocar mais vibrato ou menos ou nenhum, ir dosando. E dentro dos molhos existe molho de massa de tomate, molho branco, molho isso, molho aquilo. E o vibrato também, o vibrato mais amplo, mais largo, mais rápido, mais curto e por aí vai. Então a gente vai ter que ir descobrindo onde que vai colocar um vibrato, onde vai colocar um outro, existem basicamente, oficialmente, assim como que eu poderia dizer para não ter nenhuma polêmica, né? Mas existe basicamente dois vibratos, dois tipos de vibratos. O terceiro é um pouco, na minha opinião, tem controvérsias porque não é qualquer um que vai fazer e não é sempre que é utilizado. Mas o que a gente precisa saber em primeiro momento? Que existe o vibrato mais de braço, que parte de um movimento mais do braço, e o vibrato de punho, que parte mais de um movimento de punho, e que cada um de nós temos meio que em nós mesmos um dos dois. Que nem eu e meu irmão, eu e o William, somos gêmeos. É comum, o Paulo Gide já falou e o Bozizio, o professor Paulo Bozizio também já falaram em aulas, que é comum em gêmeos, cada um tem um vibrato mais específico. E literalmente com a gente também foi. O meu é um pouco mais de braço e o do meu irmão é um pouquinho mais de punho. Mas com o tempo a gente precisa aprender um pouquinho dos dois, porque vai depender da música, vai precisar de um tipo de som, de um tipo de vibrato, e às vezes um dos dois vai ter mais facilidade no movimento para a gente estar fazendo, tá? Mas independente dos dois, o que a gente precisa começar a ir trabalhando? Eu ia falar mais no final do vídeo, mas já vou falar por agora. É ir trabalhando, deixa eu ver se não vai estourar muito a cor aqui, mas essa flexibilidade da última falange dos nossos dedos, tá? A falange são esses risquinhos que nós temos na mão, as dobrinhas, as articulações. Temos a primeira de baixo, a do meio, segunda, e a terceira lá da ponta do dedo, essa dobrinha. Dentro do possível que a gente conseguir ir trabalhando essa flexibilidade, isso vai ajudar bastante no vibrato. Não estou dizendo que é ela que vai fazer. Às vezes tem casos que o vibrato está ali e ela está mais paradinha, mas o dedo em si está fazendo a função dele. Mas vamos pensando nessa flexibilidade. E esse mesmo movimento que eu estou fazendo é um movimento que para mim, ajuda a eu entender essa flexibilidade. Por quê? O vibrato, na ponta do dedo, a gente tem que ter a pressão do dedo lá na corda, certo? Senão o dedo vai ficar escorregando. Aí desafina a nota e não funciona. Então, ao mesmo tempo que tem que ter essa pressão do dedo na corda, o dedo tem que estar empurrando a corda, o dedo em si, a mão em si tem que estar relaxada. Aí que mora a nossa dificuldade maior em relação ao vibrato. Porque tem que ter algo relaxado, mas ao mesmo tempo tem que ter o dedo empurrando a corda. Só que a gente nunca parou para analisar dessa forma. Daí vai travando uma coisa com a outra, trava o dedão, aí esquece o vibrato. Então, de alguma forma, sentir o braço como um todo relaxado, a mão relaxada, o polegar relaxado. Óbvio que o punho também precisa estar relaxado, né? Independente se eu vou fazer o de punho ou o de braço, aqui não pode ter tensões ali que não vai funcionar. Mas essa falange, deixa eu ver se eu consigo mostrar ali. Ela relaxada já vai facilitar um pouco mais. A ponta do dedo tem o peso, mas ela está flexível, né? Por isso que esse movimento aqui, fazer esse tipo de movimento, às vezes no começo a gente não consegue fazer muito rápido e nem com uma certa padrão de ritmo, né? Mas vão aos poucos trabalhando essa soltura. Porque mesmo fazendo assim, eu só consigo fazer isso se na ponta do meu dedo e o polegar eles estiverem exercendo uma pressão mínima, né? Um pouquinho de pressão. Se eu deixar meu dedo muito mole, eu não consigo nem
nem dobrar essa última dobrinha, essa falange, né? Então, experimentem isso, trabalhando aos poucos isso. Eu vou fazer um vídeo mais pra frente, falando um vídeo só de vibrato, o que eu gosto de fazer, de pensar, passar para os alunos, um passo a passo. Eu tenho certeza que vai complementar com todos os outros conteúdos que já tem aí na internet, de exercícios. Dá pra gente pensar em um passo a passo aí do vibrato, se vocês tiverem interesse. Mas eu só vou saber se vocês têm interesse se vocês comentarem, se vocês curtirem, se vocês pedirem de alguma forma nos comentários ou até mesmo no próprio formulário enquanto ele está liberado para responder e dar sugestões lá no final, tá certo? Então vamos pensando um pouco mais sobre isso no vibrato, sobre o vibrato, dessa flexibilidade dessa última falange e dentro do possível tentem ir descobrindo que movimento é mais natural para vocês. Se é um movimento mais do braço, antebraço, na verdade, né? Porque o braço é aqui. Mas mais esse movimento ou mais este movimento. Vocês precisam identificar qual que é mais natural. Às vezes é meio que parecido. Veja aquilo que você está tocando e instintivamente o braço vai fazer primeiro. O braço é o punho. Normalmente esse vai ser o natural. Aí a partir deste momento a gente pode começar a dar os próximos passos para entender o que fazer. Tá certo? Mas beleza, voltando aqui para o hino. Então, temos as notas longas, etc. Temos que administrar o nosso arco, não gastar em excesso. Agora tem o arco sobrando. Quem está acompanhando os outros vídeos mais técnicos, né, dos exercícios, vai perceber que no vídeo anterior, no vídeo 2, a gente fez um exercício Basic 1 dividindo o arco no meio, na ponta e no talão. Essa seção aqui cabe perfeitamente esse exercício. Eu não preciso sair muito da região do meio. Aí depois sim. Então é interessante trabalhar esses exercícios mais simples de certa forma, mas cuidar com o som, né? Não acentuando. Se no exercício já está mais delicado, então uma coisa vai trazer a outra para funcionar bem. No final da frase, lembrando, a gente não ataca o final de frase, a gente não pode atacar. Então, um arco mais tranquilo. Talvez até um arco mais lento, um pouco mais curto. Vibrato, com certeza. Aí segue. Mesma coisa aqui. Não posso atacar esse sol sustenido. Não é no susto. Um detalhe importante. Nesse sol sustenido e nesse sol sustenido, essas duas notas são importantes, mas a gente não pode atacar elas de uma forma agressiva. A gente tem que atacar elas de uma forma mais delicada, tá certo? Temos que destacar ela, não é a palavra ataque, temos que destacar ela. O vibrato vai ser uma boa forma de destacar ela com o olho, ela aparecer mais evidente, ela vai dar uma pequena crescida, um pequeno crescendo, né, no som por conta do vibrato e ela vai aparecer. Normalmente essas situações que trabalha intervalo de semitom, de cromatismo, né, do sol natural para sol sustenido e aqui novamente sol natural para sol sustenido, essa nota ali, ela tem uma tensão a mais, ela dá um tempero a mais na frase. Então, elas são importantes, elas têm que aparecer, tá? Aqui tem a questão da administração do arco, quase que a mesma coisa lá de cima, só que agora com o arco para baixo, né? Reaproveitamento para baixo, chego até próximo da ponta e tem arco sobrando para gastar aqui. Depois repete
a mesma frase do início. E não tem mais nenhum segredo. Aqui novamente no Sol sustenido, dando esse destaque para a nota. E obviamente na fermata termina decrescendo. Desculpa. Óbvio que tem que ter o vibrato. Tá certo? Então, esse foi a nossa análise do hino 49. Tomou um pouquinho mais de tempo porque eu comecei a falar um pouco do vibrato. Então, já vão se preparando que provavelmente quando for sair o vídeo do vibrato, ou eu vou fazer em 2, 3 partes, quantas partes precisar, para ser vídeos mais curtos, ou vai ser um vídeo longo. Ou, de repente, a gente pode até ver fazendo uma live. Vamos ver. Me digam aí o que vocês preferem. Digam nos comentários. Quem prefere o vídeo do vibrato em live, que a gente tira dúvidas ao vivo juntos, e quem prefere em vídeo, um vídeo só, mais longo, ou vídeos menores, eu separo por etapas, igual vou fazer para alguns vídeos de exercícios de arco ou de mão esquerda, vai precisar separar para não ficar muito longo, tá certo? Mas é isso aí então, esse foi o hino 49. Na próxima vai ser o hino 50, vou já preparando outros vídeos para exercícios mais técnicos. E é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar nos grupos que vocês estiverem. Nos vemos no próximo vídeo e fiquem com Deus e até mais.